Previsões para 2025 da economia brasileira. Vou falar para vocês o que eu acho que vai acontecer esse ano e não vai ser fácil. E para detalhar um pouco melhor, eu dividi em 9 linhas aqui que eu vou explicar cada uma delas, tá? A primeira que eu escrevi, eu chamei de fiscal cagado. O que significa isso? Vocês vão escutar economistas aí da TV falar, não, o fiscal está desancorado, desbalanceado, é uma irresponsabilidade fiscal. Tá cagado. O governo está gastando mais do que arrecada. Eu falo isso há 2 anos. Eu, inclusive, falo isso lá no início do governo, quando estava dando tudo certo, todo mundo dizendo para você: compra Ibovespa, o Ibovespa vai subir, compra fundo imobiliário, né? Tudo vai dar certo. Né? E eu falava: isso vai dar merda, porque qualquer governo que gaste mais do que arrecada acaba se endividando. Né? E esse governo do PT, o governo Lula, tradicionalmente, historicamente, por ideologia, faz isso e isso destrói a economia. A segunda coisa que eu coloquei é uma derivação dessa. Né? Se a gente já está vendo o governo gastar mais do que arrecada, né? Com populismo, aumento do salário mínimo. Porra, Viegas, mas é bom aumentar o salário mínimo. É bom, mas qualquer gasto que se aumente na sua vida, você tem que cortar de outro lugar. Se você só aumenta o gasto de alguma coisa, você vai ter problema mais grave ainda. Então, esse excesso de gasto está gerando um déficit maior. Um déficit maior, o governo precisa de pegar mais dinheiro emprestado. E aí o que acaba acontecendo? Ele não consegue fazer esse movimento, ele precisa imprimir dinheiro, o dinheiro sendo impresso. Ele desvaloriza a moeda e aí você vê o dólar subindo. E não só pela desvalorização da moeda, mas está todo mundo que tem um mínimo de inteligência, que tem um pouquinho de massa cefálica na cabeça, tá olhando essa merda e falando, cara, Lula vai destruir o Brasil, beleza. E aí o gringo tá falando o seguinte: obrigado, valeu, galera, adoro vocês, mas tô pegando minha graninha indo embora. Esse ano, 25 bilhões de reais deixaram em Bovespa. Só em Bovespa, tá? Então tá todo mundo indo embora. E na hora que você pega o seu rico dinheirinho, lá o gringo pega o dinheirinho dele, ele vende as ações, ele vende os fundos que ele tem aqui no Brasil, passa no Banco Central, troca por dólar e vai embora. Nesse movimento, o dólar sobe. Aí nos leva ao terceiro ponto. Se o dólar está subindo e o governo está se endividando, imprimindo dinheiro, isso causa o quê? Inflação. E eu também falo, isso tudo que eu falo para vocês, eu falo isso lá atrás. Você pode olhar meu vídeo falando sobre 2024, vai ser quase que uma repetição aqui. A diferença é que eu acho que 25 vai ser pior do que 24. Então, dólar subindo, impressão de dinheiro, mais pressão na inflação. Aí você está vendo aí a inflação, inclusive do mais pobre, disparando. Você vai pegar uma passagem aérea hoje, tá cara pra cacete, tomate caro, né, combustível caro, tá tudo caro. E o dólar subindo, não tem como fugir. O pãozinho vai ficar mais caro, tudo isso é dolarizado, né? E aí a gente leva ao quarto ponto, tá? Se a gente vai ter um problema de crescimento da inflação, o Banco Central tem que fazer o quê? Aumentar a taxa de juros. Ele vai ampliar ainda mais a taxa de juros. Inclusive, eu também falava muito isso aqui. Galera, esquece, o Galípolo ele é um pouco mais leniente com a inflação. Mas o Galípolo ele é um cara, como qualquer outro economista, ele sabe das merdas que estão acontecendo e eu acho que ele vai ser responsável. E o que, que a gente está vendo agora? O Galípolo assumindo a presidência do Banco Central e dizendo, não, vou aumentar os juros sim e acabou. Tanto é que o próprio PT, que agora né, não dá mais para culpar o Campos Neto, que era do Bolsonaro, lembra? Ah, o Campos Neto é Bolsonaro, porque o Bolsonaro e Bolsonaro e o Campos Neto é Bolsonaro. Agora o Galípolo, indicado pelo PT, está fazendo exatamente a mesma coisa. E aí o PT já está falando que a culpa é dos especuladores, a culpa é da Faria Lima, a culpa é do meme lá que a Daniela Lima descobriu no WhatsApp, a tia do WhatsApp que está fazendo o dólar subir. Essas merdas que vocês estão acostumados a escutar na mídia tradicional que contrata só economista idiota aí que não quer se posicionar. Beleza. Que leva então ao fato que a gente vai ter uns juros na lua, né, inflação subindo, pode inclusive o governo fazer o que a Dilma fez, começar a segurar o preço do combustível, segura o preço da energia e fazendo isso aumenta ainda mais o gasto, né? Aumentando ainda mais o gasto, aumenta o endividamento e aí você já sabe o que, que vai dar. O que pode fazer, inclusive, o governo fazer a quinta coisa que eu acho que pode acontecer esse ano: a mudança da meta da inflação. Hoje a nossa meta de inflação é 3% ao ano, tá? Você pode estourar ela 1,5% acima ou abaixo. Então dá para chegar a 4,5%. Todo mundo já sabe que vai ser acima de 5, tá? Se alguém está te dizendo aí que não vai ser acima de 5, essa pessoa está desorientada, essa pessoa não tem informação. Tem inclusive gente, que é o meu caso, que eu acho que foi para mais de 7, tá? Tem gente aí até falando que pode ir mais, 8, 9. Eu acho que 7, né, 7%, tá? Não é dólar a 7, não. Eu acho que a gente pode bater uma inflação
bem agressiva esse ano, sim. E aí o governo poderia aumentar a meta de inflação, porque aí ele passa a bater a meta, né? É só fazer o que a Dilma falou lá, dobra a meta e tal. Se isso acontecer, galera, corra para as colinas, porque é basicamente o governo jogando a toalha, vai ter um movimento de saída ainda maior de capital do Brasil, né? Isso vai fazer o dólar subir ainda mais, e o Banco Central ficar vendendo o dólar que ele está fazendo agora, não adianta nada. Ele está enxugando o gelo. Não serve para nada essas vendas de dólar. Ele está segurando, 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 segurando. Uma hora essa porra vai estourar e vai começar a subir para cacete. O que nos leva a outro ponto. Se a taxa de juros está subindo, estamos no sexto ponto, tá? Então, o setor privado, as empresas, né, todo mundo que está trabalhando, investindo no Brasil, vai ter muita dificuldade. Então, não vai ter muito investimento no setor privado. As empresas vão segurar isso, já estão segurando, só que o reflexo vai começar a chegar, e é possível que chegue esse ano, com demissões, é possível que chegue esse ano com as pessoas tendo dificuldade em ser promovidas, aumentar salário, as empresas segurando todo esse investimento, e isso vai ser um problema para o setor privado. E aí, o que o governo vai fazer? Que leva ao sétimo ponto, é o setor público, então, vai ser inflado. Lembra daquela minha analogia do avião? Que eu falava que o avião tem duas turbinas? O setor privado e o setor público. O setor privado ele está sofrendo a freada através da alta de juros que o Banco Central está fazendo, para tentar parar o avião, porque o avião vai passar numa zona de turbulência. Já o governo está aumentando o gasto público, aumentando, pressionando essa turbina aqui. Então, a gente vai ter um setor público inflado, vai ter dinheiro aí, bolsa isso, bolsa aquilo, né, vai liberar emenda para não sei o quê, para deputado votar. Isso vai fazer o setor público estar inflado, talvez contrate mais funcionário público. Só que esse negócio vai gerar um problema maior ainda. Por quê? Aumentou o gasto público, aumenta a dívida, blá, blá, blá. Já sabe o que vai acontecer, né? Estou falando isso até agora. E isso vai gerar um ambiente político mais tenso para o Lula. Tá? A popularidade do presidente está caindo. Ah, não, mas o PIB está subindo, não sei o quê. Tem um monte de gente na internet defendendo a esquerda, a Globo, não sei quem, todo mundo defendendo a esquerda lá, aqueles programas lá da Globo News, todo mundo ali. Não, veja bem, as pessoas não entendem que o Brasil está bem, meu Deus, a culpa é da Faria Lima, a culpa é de não sei quem. Não, mas o brasileiro está sentindo essa porra. Pega o salário dele, vai lá no mercado. Antes ele gastava R$ 100 para fazer compra, agora está 130, 140, compra a mesma merda. Então é óbvio que está tendo inflação. Então a popularidade do presidente cai. E quando isso acontece, o governo vai ficar no desespero, vai tentar fazer tudo que ele pode para segurar isso, porque o ano que vem tem eleição. E por mais que o Lula possivelmente tente uma reeleição, ou até não consiga, por saúde, ou seja o que for, a gente pode ver, né, uma esquerda desesperada fazendo loucuras para tentar chegar com algum tipo de expressão política em 26, né? E aí vem o meu último ponto, o cenário externo. A gente viu a eleição do Trump, ou seja, a direita está voltando a ter força no mundo, a gente viu Milley, a gente viu vários movimentos acontecendo, então esse desespero das esquerdas já está aumentando. E o Trump tem uma expressão que ele chama de MAGA, né, que é Make America Great Again. O Trump já falou que ele vai tentar forçar as empresas a voltarem a investir nos Estados Unidos, vai fazer aumento de barreira tarifária, está falando inclusive que o Brasil deve ter aumento de barreira tarifária se ele também não ficar permitindo que produtos americanos venham aqui. Então é possível que a gente veja um dólar ainda um pouco mais forte, pressionando ainda mais o real para baixo, né? E outra coisa, a gente pode ter um cenário em que o S&P 500, né, as bolsas americanas subam bastante, né? E aí a gente vai ver as empresas lá fora crescendo e as nossas aqui minguando. Então, a meu horizonte eu acho que 25 vai ser um ano pior do que foi 24. Se você voltar no meu canal e olhar lá atrás, você vai ver que eu falei que o 24 ia ser quase que exatamente o que aconteceu. Eu até falava que não ia ser tão ruim quanto acabou sendo, mas o 25 eu não tinha muita dúvida, e o que eu estou achando que vai acontecer agora é o inverso. Eu acho que vai ser pior ainda. A gente não vai ter um ano fácil, portanto, você ser pobre, classe média, rico, aperta o cinto, meu querido, segura a onda, não vai fazer estripulia com o teu dinheiro, porque esse ano não vai ser fácil para ninguém, beleza? Então, se você gostou, curte, comenta aqui o que você quer, o que faltou eu falar, tira dúvida aí que você precisar, que eu vou tentar explicar nos próximos vídeos. Não deixe